Desvendando a crioscopia, por Ana Araújo e Daiane Moura. A crioscopia é uma das propriedades coligativas, mas o que são essas propriedades? As propriedades coligativas são alterações observadas nas características físicas de um solvente quando os solutos são adicionados à solução. Mas essas mudanças não dependem da natureza específica dos solutos, porque essas propriedades estão relacionadas principalmente ao número de partículas do soluto na solução, independentemente da sua identidade química. Isso ocorre porque os efeitos coligativos se baseiam nas interações físicas e termodinâmicas entre as partículas do soluto e do solvente, e não em reações químicas específicas. Essas propriedades incluem o abaixamento do ponto de congelamento, a elevação do ponto de ebulição, a pressão osmótica e o abaixamento da pressão de vapor. Em essência, as propriedades coligativas estão relacionadas à presença de partículas do soluto na solução e são comumente usadas para entender e quantificar o comportamento de soluções em termos termodinâmicos. Nesta apresentação, iremos focar na crioscopia. A crioscopia estuda o abaixamento do ponto de congelamento de um solvente devido à adição de um soluto não volátil. Em resumo, quando solutos são misturados em solvente, a temperatura em que o solvente se solidifica diminui. Essa técnica é usada para analisar concentrações de solutos em soluções e tem aplicações significativas em laboratórios e na indústria para garantir a qualidade de produtos químicos e alimentos. As 4 propriedades coligativas. Irei falar primeiro sobre a tonoscopia. A tonoscopia estuda a diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente após a adição do soluto não volátil, que é uma substância que, quando dissolvida em um solvente, não possui capacidade de evaporar facilmente ou de forma significativa. Exemplo, se adicionarmos açúcar à água, a sua pressão de vapor irá sofrer um abaixamento. Por quê? Porque quando o soluto é adicionado à água, as partículas de soluto ocupam um espaço na superfície da água que interfere nas moléculas de água que tentam evaporar. Isso resulta em uma redução na taxa de evaporação das moléculas da água e, consequentemente, uma pressão de vapor mais baixa. A ebulioscopia é a elevação do ponto de ebulição de um solvente devido à adição de um soluto não volátil. Isso ocorre porque a presença de partículas de soluto na solução reduz a pressão do vapor do solvente, aumentando a temperatura necessária para a ebulição. Exemplo, quando você adiciona sal à água para cozinhar, a água precisa atingir uma temperatura mais alta do que 100 graus para entrar em ebulição, como por exemplo quando colocamos sal na água de cozimento do macarrão. Isso acontece porque o sal, como um soluto não volátil, ele eleva o ponto de ebulição da água. Em termos simples, a adição do sal faz com que a água demore mais para ferver, influenciando diretamente o processo de cozimento. A pressão osmótica é a pressão necessária para impedir o fluxo do solvente através da membrana semipermeável quando os dois meios estão em equilíbrio osmótico. Em outras palavras, é a pressão que precisa ser aplicada do lado mais concentrado para evitar que o solvente se mova para o lado menos concentrado. Exemplo, considere uma célula vegetal imersa em uma solução mais concentrada em relação ao seu conteúdo interno. Nesse caso, a célula está sujeita a uma entrada de água devido à diferença de concentração. A pressão osmótica é a pressão que impede essa entrada excessiva da água na célula, evitando que ela enche e potencialmente se rompa. Por outro lado, se a célula estiver em uma solução menos concentrada, a pressão osmótica pode ajudar a evitar a perda excessiva de água, mantendo a integridade estrutural da célula. Esse equilíbrio osmótico é essencial para o funcionamento normal das células e destaca a importância da pressão osmótica em processos biológicos. A crioscopia será explicada detalhadamente a seguir. Definição de crioscopia. A crioscopia é uma técnica fundamental que se dedica ao estudo do abaixamento do ponto de congelamento de um solvente quando um soluto não volátil é adicionado à solução. Este fenômeno é uma das propriedades coligativas em soluções químicas que fornece valiosas ideias sobre as interações moleculares e o comportamento termodinâmico das misturas. Quando um soluto não volátil é introduzido em um solvente, ocorre uma modificação nas características físicas do solvente, especificamente em relação ao seu ponto de congelamento. A presença do soluto impede que as moléculas do solvente formem uma estrutura cristalina sólida tão facilmente quanto o fariam em sua forma pura. Esta técnica é particularmente útil, porque o abaixamento do ponto de congelamento está diretamente relacionado à concentração do soluto na solução, seguindo uma relação estabelecida pela equação da crioscopia. Portanto, ao medir o quanto o ponto de congelamento é reduzido, podemos determinar a quantidade de soluto presente na solução.
Em resumo, a crioscopia oferece uma abordagem prática e precisa para analisar como a adição de um soluto não volátil altera as propriedades térmicas do solvente, proporcionando uma compreensão mais profunda das interações moleculares em soluções químicas. Origem molecular da crioscopia. A origem molecular da crioscopia está relacionada ao efeito da presença de solutos na entropia do solvente. A análise da crioscopia implica principalmente no abaixamento do ponto de congelamento de um solvente devido à adição de solutos. Para compreender a origem molecular deste fenômeno, é necessário explorar a influência da presença de solutos na entropia do sistema. A pressão de vapor de um líquido puro reflete a tendência desse líquido em atingir maior entropia, que pode ser alcançada quando o líquido vaporiza e forma um gás. Quando um soluto está presente, há uma contribuição adicional para a entropia do líquido. Mesmo em uma solução ideal, onde a entalpia da mistura é nula, como a entropia da solução já é maior do que a do líquido puro, a tendência à formação de gás fica reduzida. Isso resulta em um abaixamento da pressão de vapor do solvente na solução, o que, por sua vez, implica no abaixamento do ponto de congelamento. A presença de partículas do soluto impede que as moléculas do solvente atinjam a fase de vapor tão facilmente, retardando a transição do líquido para o estado gasoso. Em resumo, a origem molecular da crioscopia está associada à influência da presença de solutos na entropia do solvente, o que modifica as propriedades termodinâmicas e, em particular, resulta no abaixamento do ponto de congelamento em soluções. Não há influência direta do soluto sobre o potencial químico do solvente na fase vapor ou do solvente sólido, pois não existe soluto no vapor ou no sólido, como se vê no gráfico. Equações e constantes. As principais constantes utilizadas nos cálculos crioscópicos são a constante de Kf, que é a constante crioscópica, e o ΔTf, que é o abaixamento do ponto de congelamento. Na equação ΔF igual a constante K vezes xb, nós temos que a constante K é igual a R de T sobre 2, dividido pelo delta da fusão da entalpia, onde ΔTF é o abaixamento crioscópico, que é T inicial menos T final, e o delta da fusão H é a entalpia de fusão do solvente. Os abaixamentos maiores são observados para os solventes que têm entalpias de fusão baixas e pontos de fusão elevados. Quando a solução é diluída, a fração molar é proporcional à molaridade do soluto B, e é comum escrever-se a equação, que acabamos de ver, como a relação empírica ΔTF é igual a Kf de B, que é a relação empírica do abaixamento crioscópico. Aplicações práticas. A crioscopia possui diversas aplicações práticas em diferentes campos, como ela pode ser frequentemente utilizada em laboratórios para determinar a massa molar de substâncias desconhecidas, medindo o abaixamento do ponto de congelamento de uma solução contendo o soluto desconhecido, os cientistas podem calcular com precisão sua massa molar. Já nos setores industriais, como o farmacêutico e o de produtos químicos, pode ser empregada a crioscopia para controle de qualidade. O monitoramento do ponto de congelamento de soluções pode indicar a presença correta de ingredientes e a concentração desejada. Já na indústria alimentícia, a crioscopia é utilizada para avaliar a qualidade de produtos congelados. Monitorar o ponto de congelamento é essencial para garantir a segurança alimentar e a preservação adequada dos alimentos. Já nos contextos médicos, a crioscopia é empregada para analisar soluções salinas utilizadas em procedimentos médicos, como a preservação de órgãos para transplante. O controle de ponto de congelamento é crítico para manter a integridade dos tecidos biológicos. Também pode ser utilizada em pesquisas ambientais para analisar o efeito de poluentes em corpos d'água. Mudanças no ponto de congelamento podem indicar a presença e concentração de substâncias poluentes. Essas aplicações destacam a versatilidade da crioscopia como uma ferramenta analítica valiosa em diversos campos, contribuindo tanto para a pesquisa quanto para a prática em diversas áreas da ciência e da indústria. A seguir, mostraremos um vídeo ilustrativo e divertido de como a crioscopia é usada no dia a dia de forma prática, abaixando o ponto de fusão de gelo, possibilitando assim o ato de se fazer sorvete apenas com gelo e sal.
Pronto, vamos fazer nosso sorvete. Primeiro colocamos leite numa jarra. Depois colocamos creme de leite. Agora, de que sabor você quer que seu sorvete seja? Nós temos framboesas e morangos diretamente da horta. Isso! Então vamos fazer sorvete de framboesa e morango. Pode despejar. Depois passamos todos os ingredientes para um saco de congelar. Agora temos que deixá-lo bem frio. Vamos colocar o saco de congelar dentro desse saco cheio de gelo e sal. E embrulhamos com uma toalha. Agora a parte divertida. A gente fica chacoalhando por 5 minutos. Pode começar a chacoalhar, Peppa. Sorvete, sorvete, chacoalha. Sorvete, sorvete é o que vamos criar. Muito bem, Peppa. Sorvete, sorvete! Sorvete, sorvete, chacoalhar. Sorvete, sorvete é o que vamos criar. Uma última chacoalhada e eu acho que deve estar pronto. Funcionou? Sim. Esse é o melhor sorvete do mundo! Nham, nham. Vovó, os meus amigos podem vir tomar sorvete? Mas é claro que sim, Peppa. Oh, nesse caso, vamos precisar fazer muito mais sorvete. Oba! Sorvete! O melhor sorvete do mundo! Todos os amigos da Peppa vieram tomar sorvete. Pode me dar um sorvete de banana? Pode me dar de framboesa? Me dar de mirtilo, por favor. Aqui estão! Obrigada, Peppa! Que delícia! Você tem sorvete de cenoura, Peppa? Eu acho que não. Sim, nós temos, feito com as cenouras da minha própria horta. Obrigada, Peppa. Eu amo sorvete. Todos nós amamos sorvete, senhor labrador. É, mas eu amo muito sorvete. A crioscopia, embora seja uma técnica útil para estudar o abaixamento do ponto de congelamento em soluções, possui algumas limitações e considerações. Uma limitação importante é que ela assume a idealidade da solução, o que significa que considera a solução como perfeita, o que nem sempre é o caso na prática. Além disso, a crioscopia pode ser sensível a impurezas ou à presença de diferentes espécies químicas na solução. Outra consideração importante é que a técnica depende da precisão nas medições da temperatura de congelamento, o que pode ser desafiador em certas condições experimentais. Em resumo, embora a crioscopia ela seja valiosa, é fundamental ter em mente suas limitações e considerações ao interpretar os resultados.